Olá, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com o nosso próximo bloco, né? Então, no bloco anterior, nós estávamos falando da questão da matriz, né? Das nossas 3 bases, a importância que teve a base africana, os protagonistas, né, que tiveram nessa base africana, principalmente voltado aí para a questão dos cientistas da América do Norte e a medicina popular que havia aqui. Eu relatei aí o período regencial, mas nós tivemos outros protagonistas, né, em outros períodos, mas como essa história é contada pelos dominantes, né, infelizmente, nós sabemos que parte desses personagens estão ocultos, né, na história. Então, infelizmente, nós temos que investir nessas pesquisas para trazer para essa nossa sociedade o quão importante foram esses grupos para a nossa formação, tanto da cultura como do meio ambiente, né? Então, esses povos que tiveram aqui, que usufruíram aí da nossa natureza, eles contribuíram enormemente, né? Mas essa contribuição, ela foi interrompida, né? Com a morte, com o dizer não, não, você não vai seguir. Você não vai continuar, você não vai ser médico, você não vai ser um cientista, você não vai ser ninguém, né? Esse não enorme que foi dado a esses povos, nós temos uma dívida muito grande, uma dívida histórica, né, com esses povos. Então, dentro desses processos de exclusão, toda vez que eu excluo essas comunidades, toda vez que eu impeço que essas comunidades demonstrem o quanto sabem, né, o quanto podem contribuir, eu também estou promovendo a exclusão da natureza. Porque esses povos, essas comunidades que vieram da África com tanto conhecimento, não puderam exercer esse conhecimento na natureza, eu estou excluindo também essa natureza, né? Porque eu dou o direito ao uso da natureza para a classe dominante. E a classe dominante não quer proteger a natureza. Ela só quer usufruir, né? E ao usufruir, ela destrói, porque ela não consegue manter a relação homem-natureza harmoniosamente. Haja vista que nós temos aí os processos que envolveram a Revolução Verde. De verde não tem nada, né? Ela tem esse nome porque ela revolucionou o setor agrícola, mas ela não trouxe benefícios quando a gente fala da questão da proteção da natureza. Os benefícios que tiveram, eles estão voltados para aumento produtivo, para a genética da planta, mas isso não contribui em nada para o meio ambiente, muito pelo contrário. Isso investe na monocultura, tira a agricultura familiar do campo, tira a possibilidade do pequeno produtor trabalhar e só alimenta o agronegócio, né? Então, esses povos e comunidades tradicionais, eles estão também excluídos dos seus direitos de alimentação saudável e de viver num ambiente saudável. Quando nós falamos de povos e comunidades tradicionais, nós estamos falando de vários grupos
né? Ciganos, ribeirinhos, caiçaras, índios, quilombolas. E como nós estamos aqui falando da nossa matriz africana, nós temos aí vários quilombos, né, remanescentes, que estão travando uma luta enorme, principalmente nesse tempo de agora, nesse ano, nessa gestão que foi eleita, em outras gestões também, mas como eu estou falando dessa agora, nós temos aí um Ministério do Meio Ambiente que não protege o meio ambiente, muito pelo contrário, ele dá carta branca. Então, isto atinge diretamente os nossos povos e comunidades tradicionais. E como dentre esses povos nós temos aí os quilombolas, eles além de passarem por esses processos de exclusão que envolvem o ambiente onde eles estão, eles também vivem um outro processo de exclusão que é típico, que já vem arrastando aí há séculos, que é o racismo, que é o preconceito, que é a discriminação. Então, são comunidades que estão duplamente excluídas, né? Excluídas pela sua condição e excluídas pela política que envolve todo mundo, né? Mas nós não podemos só falar, não podemos só falar das exclusões, né? Muito pelo contrário. Quando nós falamos de povos, de herança africana, eu gosto muito de falar desse protagonismo, de que nós devemos dar valor a essa cultura, né? E a melhor maneira de valorizar essa cultura é trazer os trabalhos, né? Investigar, é pesquisar, é mostrar para o mundo, olha, existe sim uma quantidade enorme de pessoas que foram excluídas, que não puderam participar desse processo de protagonismo no Brasil, mas que eles têm condição para isso. Então, é mostrar o lado protagonista mesmo dessas pessoas, né? Então, valorizar a comunidade negra é algo que me traz assim, uma enorme satisfação. Então, eu coloquei nas referências um vídeo que traz a história de um protagonista na época que a medicina popular era voltada aqui no Brasil, era utilizada essas pessoas, que vocês não devem deixar de assistir. É desse protagonismo que eu estou falando, é mostrar quão grande é o conhecimento dessas pessoas, é chamar essas pessoas para irem para as faculdades, para fazerem as suas pesquisas, para conhecer esse outro lado, né, que a história não quer revelar. A história tem que parar de ser contada pelos dominantes, ela tem que ser contada por nós, por vocês, pela sua gente, pela nossa gente, pelo nosso povo. E a melhor maneira de contar é conhecer. Então, primeiro, vamos conhecer. Vamos fuçar aonde está esse conhecimento. Em qual biblioteca, em qual ácaro, em qual livro que eu vou encontrar isso? Em qual memória que eu vou encontrar isso? Se esse conhecimento não está nas nossas fontes tradicionais, né? Ele vai estar na memória, né? Por isso que eu trouxe esse tema aqui, história oral e a natureza, né? A história oral, ela vai dar essa possibilidade, dar essa visibilidade, né? Toda vez que eu permito que o outro fale, toda vez que eu permito ouvir a narrativa dessas pessoas, toda vez que eu evoco a memória dessas pessoas, eu estou evocando essa herança africana, eu estou evocando esse conhecimento que os dominantes não quiseram contar, né? Então, a história oral, ela tem um fundamento muito grande para esses povos excluídos. Ela tem uma utilidade muito grande também. A ideia de trazer a história oral é justamente deixar essa voz que está presa na garganta, esse nó que está preso, mas que está guardado na memória.
Então, quando eu estou fazendo a minha pesquisa nas hortas urbanas, por exemplo, eu estou entrevistando ex-agricultores que hoje estão vivendo aqui, na cidade industrializada. E é um prazer enorme que eles têm em contar para mim como que era a vida, qual o conhecimento que eles tinham com o campo, qual planta que eles mexiam, qual planta que eles gostavam, o alimento que eles comiam. Essa história não está no livro, porque está na memória, está na vivência desses povos. E a classe dominante não viveu o que nós vivemos. Eu digo nós porque eu sou filha de agricultor, né? Minha família foi muito pobre, eu fui criada com muita pobreza, mas com muita alegria. Eu fui criada na terra, eu comi muita coisa que hoje ninguém nunca conheceu, né? Então, como essa memória é importante para esses agricultores, também é importante para os nossos povos africanos. Nós vamos possibilitar que essas pessoas tragam esse conhecimento, essa vivência deles, né? Nesse sentido, eu faço uma proposta para vocês, uma proposta de atividade que está voltada para a história oral. A ideia aqui é que vocês entrevistem, né? A gente fala entrevista, mas é ouvir a narrativa mesmo, das pessoas que vocês conhecem, de preferência que esteja relacionado com a sua descendência, né? A sua ancestralidade, e permita que esse outro conte para você como que foi a vida dele, qual a relação que ele tinha com a natureza, como que ele vivia na natureza, né? Se essa pessoa não for de um tempo tão antigo, não tem problema, ela pode contar para você, por exemplo, como que o avô dela plantava as coisas, que alimento esse avô comia, ou bisavô. Ele deve ter alguma história do tempo que alguém trabalhou na terra. É essa história que nos importa, é essa oralidade que nos importa, é esse conhecimento que eu quero que vocês deem visibilidade. Essa visibilidade, ela está guardada na memória dessa pessoa. Se você não perguntar, se ela não falar, isso vai morrer com essa pessoa. E nós não queremos que esse conhecimento dos nossos povos africanos morram mais. Nós queremos dar visibilidade a ele. E a história oral é a porta para isso, é a possibilidade para isso. Então, eu vou deixar descrito nas instruções da atividade como que vocês podem elaborar essa entrevista, né? Como que vocês podem evocar a memória dessa pessoa, fazer essa atividade e registrar todo esse conhecimento. Isso vai ser muito útil para manter viva, né, a memória e o conhecimento dessa herança africana. E se vocês tiverem dúvida, né, eu sei que esse tempo aqui é muito pouco para falar de uma coisa tão grande, tão rica, tão valorizada, que é a herança africana e a agroecologia, a relação que isso tem. Então, se vocês quiserem, pode mandar perguntas para mim pelo e-mail. Meu e-mail vai ficar registrado aí para vocês. Podem tirar dúvidas comigo, tanto da atividade quanto da aula de hoje. A aula não é muito extensa, mas eu fico à disposição de vocês para complementar aí alguma coisa que vocês queiram, também para sugerir mais materiais para vocês lerem, né? E também para pegar contribuições de vocês, né? Isso, a educação é uma troca, eu tanto aprendo quanto ensino. E nós sabemos que parte desse conhecimento não existe em todo lugar, nada melhor do que você para me dizer onde ele está, né? Fica aqui meu agradecimento
eu gosto muito de trabalhar com africanidades, eu tenho um respeito enorme pela comunidade negra, eu tenho raízes, né? Embora eu não demonstre, mas eu não preciso demonstrar, porque meu coração é ancestral, né? Todos nós temos uma ancestralidade, eu respeito muito esses povos, os indígenas também. Eu não seria nada se eu não tivesse essa ancestralidade. Então fica aqui o meu enorme abraço, um carinho enorme que eu tenho para vocês, um agradecimento, e continuem fazendo uso da nossa universidade pública e continuem marcando presença com a herança que vocês têm, com conhecimento, com saberes, e dando cada vez mais valor à memória, né? À oralidade que os dominantes não quiseram mostrar. Forte abraço, uma boa aula para vocês, um bom curso para vocês. Oh, no!